religiosamente 4.500. Os outros 4.500 vai receber só se ele incluir os 360 no atendimento, né? Então, por isso que eu falei aquela estratégia antes de identificar o prioritário para captar esse usuário para a oferta do serviço, que é mais financiamento que vai entrar para o gestor. Aí eu só queria dar essa dica, viu, Tereza? Isso. Muito obrigada. Então, essa é a questão do componente 1, componente 2, eu acho que já ficou claro, né, para os municípios aí, para os participantes aí nos nossos polos. O cofinanciamento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo foi calculado, vai ser calculado no valor de R$50. Os outros valores não existem mais. E é um valor máximo de cofinanciamento, depende, foi o que a Joanita falou agora. Para receber 100% vai depender do atendimento realizado no município. Foi a fala que acabamos de ouvir da Joanita. Para receber o 100% depende do município na oferta lá na ponta. O valor integral do piso, ele é parte integrante do 100%, o componente 1 e o componente 2. O componente 1 está garantido e o componente 2 depende do atendimento de 50% do público prioritário. O repasse do cofinanciamento, gente, isso também é importante, é trimestral, tá? Não é mensal mais. O primeiro trimestre, que vai ser agora em julho, dia 1º de julho, todos os municípios vão receber o total, o 100%. O primeiro trimestre não vai ter variável, não vai ser computado, vai receber o valor integral. A primeira avaliação vai ser em cima da execução dos meses de julho, agosto e setembro, porque o repasse é trimestral. A gente vai receber em julho, referente julho, agosto e setembro. Quando for em outubro, que é o próximo trimestre, o valor a ser repassado vai ser da seguinte forma: os 50% está garantido, vocês vão receber. Os outros 50% vai ser conforme vocês registrarem a participação nos 3 primeiros meses, nos 3 meses anteriores, que são julho, agosto e setembro. Então, eu vou explicar de novo. Em julho, vocês vão receber valor integral, 100%. O que você abrir lá no seu termo de aceite, tiver lá o valor de R$9.000, que é o valor mínimo para os municípios, vocês vão receber R$9.000 mês, vezes 3, então vocês vão receber 27 mil, ok? Em outubro, já não vai ser 27 mil mais, ou pode ser, depende do município. O que está garantido é 50% desse valor. 27 mil dividido por 2 vai dar 13.500, né? 13.500, gente. A gente é boa em assistência social e matemática nem sempre. Então, vocês vão ter direito, em outubro, 13.500 garantido. Os outros 13.500 vai ser conforme a oferta do serviço e o preenchimento no sistema que ainda não está disponível. Ele vai ser disponível a partir de julho, que ele vai ficar disponível, para vocês inserirem o atendimento do público prioritário. Só que agora tem uma outra diferença. Nesse público prioritário, está lá na resolução 1 também, que o município que não colocar nenhum atendimento prioritário, ele já vai ter direito a 10%. Tá certo? Isso está na resolução. 50% é garantido do componente 1 e mais 10% é garantido do componente 2. Tá ok? Então, a partir de outubro, depende da oferta do serviço do público prioritário. Tereza, vou só responder umas perguntas que chegaram aqui pra gente. Do Polo de Almenara, um grande abraço para a nossa regional. O telepresencial funciona lá no Polo de Almenara. A pergunta é: após o reordenamento, o município pode usar esse recurso para comprar bens duráveis e reforma, estrutura física do CRAS, ou somente para oferta de serviços?
Na lógica da NOB 2012, na nova NOB 2012, foram criados blocos de financiamento. O bloco da básica vai estar todos os pisos referente ao financiamento de serviços da básica. Ou seja, o piso básico variável vai estar inserido no bloco de financiamento da proteção básica. Com isso, o gestor pode gastar o recurso do piso básico fixo, que é o do PAIF, piso básico variável, ele pode mesclar o gasto do recurso CRAS serviço de convivência. Essa flexibilidade, ele não precisa mais gastar recurso só do serviço de convivência no serviço de convivência. Se ele precisou no CRAS, ele vai gastar no CRAS, desde que o serviço esteja sendo ofertado. A flexibilidade do bloco pode isso. Pode gastar recursos de investimento com rubrica de custeio? Não podia, agora pode. Com a nova alteração da lei do Fundo Nacional, decreto 7.188, se eu não me engano, o novo decreto do Fundo Nacional, tem um artigo lá que dá autonomia ao gestor de fazer essa alteração. Entretanto, somente reforma infraestrutura de equipamento público. Ou seja, CRAS e CREAS, ou se o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo estiver sendo ofertado no centro infantil, por exemplo, no âmbito do Estado, a gente tem os CASE, né, que é o Centro de Atendimento Socioinfantil, que é do município. Se ele tiver um centro infantil municipal, ele pode melhorar a infraestrutura com esse recurso. Entretanto, o decreto fala que vai ser regulado esse artigo do decreto, né, mas já dá flexibilidade ao município para gastar. Polo de Timóteo, um grande abraço. Lá também nós temos a diretoria regional. Esclarecer sobre a composição da equipe do PAIF e sobre a composição da equipe do serviço de convivência. Eu acho que a Tereza vai falar sobre isso, né? Está na NOB RH, na apresentação dela, eu tenho a impressão que ela vai falar sobre o grupo, os profissionais do serviço de convivência. Os profissionais do CRAS, do PAIF, eu já falei a articulação, né? Que é assistente social e psicólogo, obrigatoriamente e prioritariamente um outro profissional no âmbito do SUAS. Essa articulação dos profissionais, equipe do CRAS com serviço de convivência, eu já falei. Qual a previsão da frequência e horário semanal no novo modelo? E existe uma orientação específica ou será de acordo com a tipificação? Só com a tipificação. Não existe mais outra orientação específica. Existe horário, frequência? Não, a Tereza já falou isso aqui. Ela lembrou muito bem o que é serviço de convivência, é grupo. Grupo agora, na lógica da tipificação, não funciona todos os dias, né? O grupo, ele é de 20 a 30 pessoas e tem flexibilidade de semana, de dias na semana, de quinzenalmente, de mensalmente. Vai depender do gestor, o gestor tem total autonomia de organizar. Agora, o gestor tem que criar um planejamento, um cronograma de grupo. Eu dei uma sugestão aqui, que é só sugestão, tá, gente? A CEDESE não manda o município de acordo com o gestor e com a realidade dele. Por exemplo, ele vai construir um cronograma, ele pega uma agenda semanal e constrói, por exemplo, o serviço de convivência não é no CRAS, isso é fato, não é no CRAS. Não é pelos profissionais de referência do CRAS. Os profissionais de referência do CRAS é para acompanhar famílias prioritárias que a gente já sabe. Então, as equipes de referência do serviço é específica e a Tereza vai falar qual que é. Essa equipe de referência, com a profissional do CRAS, vai sentar e estabelecer um planejamento. Por exemplo, se Itabirito tem 360 público prioritário para o atendimento, como é que ela tem que pensar? 360 dividido por 30, que é no máximo a capacidade de um grupo, ela vai chegar no universo de 10 grupos, né? E ela vai ter que colocar esses 10 grupos encaixados na semana. De manhã pode funcionar 2, à tarde pode funcionar 2. Segunda e terça é o dia de convivência para idoso.
terça e quinta para criança e adolescente. Ela vai ter que fazer essa mescla para ela conseguir atender o público prioritário. E essa agenda tem que estar divulgada, disponível para todo usuário saber. Ah, eu vou lá no serviço de convivência hoje, porque hoje tem idoso. E lá no idoso na matriz, hoje tem música, adoro música. Não tem frequência. O idoso vai o dia que ele achar interessante e o dia que ele não achar interessante, ele não vai. Isso já respondendo uma pergunta, a pergunta da frequência não existe mais. Agora, se o serviço de convivência tem uma matriz de trabalho bacana, todo mundo vai querer ir todos os dias. Como é que eu propicio convivência? É desenvolvendo atividades lúdicas, arte, cultura, esporte, né? Então, para idoso, tem que ter um alongamento, tem que ter uma brincadeira. Se o idoso gosta de tocar, tem que ter uma atividade musical, né? Nessa atividade musical, o orientador social vai desenvolver na sua oficina. Não é só a atividade da música em si, né? Vamos lembrar lá da tipificação. Vai transcorrendo temas na oficina que afetam aquele ciclo de vida. Por exemplo, se eu estou com um grupo de oficina de idoso, o idoso não tende a ficar depressivo, isolado, sozinho. Então, eu vou trabalhar, desenvolver temas com o idoso que é do interesse dele. Medicação, pressão, essas coisas que são afeto ao idoso, né? Não vou levar também um médico lá para falar para o idoso 1h30, sendo que a atividade dele é de violão, ou é de flauta, ou é de tricô, alguma coisa nesse sentido. Aí pode fazer as atividades, né, Tereza? De fuxico, de tricô, aí pode. Bailinho para os idosos que eles adoram, aí pode, o recurso pode financiar isso tudo. Lá no CRAS isso não pode, né? Então, assim, a discussão na oficina do idoso, além da atividade esportiva, recreativa, de lazer e cultura, ela tem que ter a oportunidade de fazer a convivência. E fazer a convivência não é o orientador que vai transcorrer sobre o tema. Ele vai jogar o tema, né? E os próprios idosos vão conduzir aquela fala de acordo com o lugar que ele está, com a vivência que ele tem, com a família. Enfim, é esse o modelo, né? De forma bastante simplória, que é dando a orientação aqui para o Polo de Timóteo. Araçuaí, um grande abraço, a nossa diretoria regional também, e os municípios da região. Com o reordenamento, o Projovem e o PET serão extintos? O Projovem sim, o PET não. O PET com novo formato, a gente já falou, com ações de mobilização e articulação. A gente vai ver uma aula para falar especificamente do PET. Vai ser necessário introduzir essa aula, porque vai ser um financiamento novo que os municípios vão receber. Todo mundo vai desenvolver o PET, vai receber o financiamento? Não. Vai ser os municípios que o IBGE identificou que tem criança e adolescente em situação de trabalho infantil. Então, o recurso que o município vai receber para articular e mobilizar vai ser os municípios que foram identificados pelo IBGE o trabalho infantil, né? Projovem acabou, não existe mais. O serviço de convivência também não pode ser chamado de PET mais. É serviço de convivência. Vamos buscar a identidade no SUAS agora na nossa oferta de serviço. E por último, o Polo de Curvelo, também nós temos uma regional lá, um grande abraço para os municípios da região. Quem vai definir a faixa etária do grupo? O gestor, ele que é o gestor do SUAS. Ele vai definir com sua equipe técnica, né? É óbvio também que ele não vai impor uma realidade desconhecida. Ele vai receber uma fotografia. Nessa fotografia, ele vai pedir o gestor do Bolsa Família para fazer um mapa para ele dessas famílias, né? O gestor do Bolsa Família vai fazer um relatório para o gestor do SUAS. Gestor do Bolsa Família é um profissional do SUAS, né? Lembrando aqui, só para não perder a oportunidade. O gestor do SUAS vai solicitar uma fotografia dessas famílias que foram identificadas e junto com a sua equipe da proteção básica e da proteção especial, eles vão analisar essas informações para subsidiar o gestor na tomada de decisão. Grupo de quê que vai? Idoso, jovem, criança, é uma decisão do gestor. Não tem frequência mais. Temos participação. Um grande abraço de novo para todos. Tereza. Voltando aqui, fechando essa lâmina, gente, é o cálculo do cofinanciamento que eu estava falando,
que vai depender dos registros efetuados no trimestre anterior, ok? Ai, não quer passar. Não. A Roxana vai te ajudar aí. Tá, parou de passar aqui. Minutinho, viu, gente? A tecnologia falhou. Bom, a tecnologia falou, mas nós Falhou. vamos entrar em registro, não é, Tereza? Vou entrar em registro De que agora. forma que o novo modelo do serviço vai registrar os atendimentos, Tereza? Vai ter um novo sistema, gente, que vai ser disponibilizado para os municípios a partir de julho, onde o município vai inserir pelo número de NIS. Caso ainda não tenha, vocês vão inserir esse usuário no CAD Suas e vai gerar um número para vocês inserirem no novo sistema. O sistema está um pouquinho lá para frente, eu vou voltar aqui na definição como que foi o cálculo do repasse do recurso para chegar nessa capacidade do município. Como que foi pensado? Como que foi feito esse cálculo? O cálculo público usuário do CAD único, utilizando as médias nacionais de atendimento. Até 3.000 pessoas de público-alvo no CAD único, o município fez o cálculo de 6%. De 3.001 a 10.000 pessoas, pegou uma porcentagem de 4% deste número. E acima de 10.000, pegou o cálculo de 2%. Um minutinho só. O tilt aí, Roxana? Pior que agora é a parte que precisava da apresentação para vocês entenderem a lógica do cálculo e do Aqui, valor Teresa. repassado. Eu vou passando para você. Ah, então tá bom. Eu ia pegar no papel, mas aí não vai precisar mais. Aqui, Joanita. Então, voltando lá, Joanita. Vai lá, Tereza. Como que vai ficar o cofinanciamento? O valor mínimo, 4.500. Por que é 4.500? Que é aquele 50% do valor transferido para os municípios. 2.500 já era do Projovem Adolescente, quem recebia. O PET foi a outra referência, R$1.000, que é cada coletivo que o município tinha, era R$1.000. Só o primeiro que era R$500, a partir do segundo já era 1.000. E o valor mínimo do serviço de convivência de 0 a 6 e idosos também era o valor de R$1.000. Eles somaram esses três valores e chegou no valor mínimo de R$4.500. Esta meta está para município que tem a capacidade instalada até 180, que é município com menor porte 1 e que o número de famílias inserida no CAD único, por ser uma população até 20.000, o número de famílias inseridas no CAD único também tende a ser menor. Vamos passar. Ou seja, nenhum município vai receber menos de Menos 4.500. pelo componente 1, Ok. ok? Tem a outra parte que é o componente 2. Então, este município que recebe o componente 1 na lógica de 4.500, ele tem uma capacidade instalada de 180. Na lógica do 180, passou. Na lógica do 180, 90 é referente às 4.500 e o componente 2, não estou podendo contar. O componente 2 é da lógica do variável. Qual que é esse valor variável? É o público prioritário que vocês têm que atender. Então, nessa lógica, componente 1, 4.500, mais o variável componente 2, este município vai ter o valor repassado mensal de R$9.000. Como ele vai receber trimestralmente, ele vai receber parcela de 27.000, ok? Se atender a totalidade. Podemos passar, Joanita. Flexibilidade na composição dos grupos. Foi o que nós já falamos aqui várias vezes. O município tem autonomia de montar esse serviço de convivência conforme a demanda local. Não tem mais aquela lógica de 0 a 6. Eu preciso de oficina de 2 a 4 e de 4 a 6.
Se o município achar que é essa necessidade, que você tem um público grande de 2 a 4, e a Joanita já colocou que grupos é até 30, então você tem que separar por faixa etária, ok? Conforme a demanda local. Podemos passar? Desculpa. A flexibilidade também nós já falamos, a autonomia de montar, de metodologia de trabalho, tem a tipificação, que é o nosso caderninho de orientações, mas cada município vai fazer conforme a realidade. A equipe de referência, né, que um polo aí já tinha perguntado, a Joanita falou que vinha mais para frente, tá aí. A equipe de referência do Serviço de Convivência com Fortalecimento de Vínculo é formada por profissionais de técnico de referência, orientador social e facilitador de oficina. Tem um número pré-estabelecido? Não. Depende de como você vai montar o seu serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Esses serviços são referenciados ao CRAS, que também não é novidade. Aonde você tem um serviço de convivência, ele é referenciado ao CRAS. Por quê? Porque o CRAS trabalha a família daquele usuário. Então, não existe trabalho de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo que não seja referenciado a um equipamento CRAS. Tereza, tem umas perguntas aqui, eu vou te pedir licença para responder, porque são umas perguntas importantes da gente esclarecer para os nossos cursandos. Quanto à utilização da logomarca do Projovem, ela vai deixar de existir, o Projovem vai extinguir, né? Na extinção do programa, essas orientações serão todas passadas. Polo Pará de Minas, para fazer o gasto do dinheiro no município, tem que ser por meio de licitação. A mesma dura em média 60 dias. Como será feito com prazo que até julho, caso a identificação não fique pronta? Infelizmente, gestor é devolver o recurso. Eu só dei uma sugestão, né? Gastar o dinheiro até junho, se não é devolver o recurso. Não existe outra prerrogativa, nem outra possibilidade. Polo de Salinas. Com relação aos orientadores e facilitadores do programa PET e Projovem, eles continuarão nessas funções ou a responsabilidade dos grupos passarão para os técnicos de referência? A Tereza acabou de falar, mas eu acho importante a gente falar, né? Na verdade, os profissionais do extinto Projovem, que será, e do PET, são serviços do SUAS. São técnicos da gestão do sistema. Então, o gestor, na hora que ele for trabalhar o reordenamento, ele vai ver quais profissionais vão ser aproveitados no serviço de convivência. Então, essa é uma realidade que tem que ser avaliada, né? Não vai ser mais o profissional do Projovem ou do PET. Isso acabou. O gestor vai avaliar o perfil daquele profissional e eu acho, aí é uma sugestão para o gestor, ele tem que aproveitar profissionais que já trabalhavam nessa lógica. Entretanto, os profissionais vão ter que mudar a cultura institucional de intervenção. A lógica será outra. O técnico de referência do CRAS vai ser, a referência no planejamento, no acompanhamento da execução. Como comprovar o cumprimento de condicionalidades dos participantes do PET e do Projovem para o Bolsa Família? Na mesma lógica, não muda. Vai existir um sistema unificado de registro de participação, que não é da frequência, né? A condicionalidade do PET e do Projovem é a condicionalidade da educação, que quem informa é a educação. Ou da saúde, dependendo da condicionalidade, e no caso da assistência, vai ser informada por meio do CIS Convivência, que é o CISC, né? O novo sistema que vai vir. Como ficam os valores acumulados dos anos anteriores ao Projovem? Podemos também utilizar até julho de 2013 ou teremos que devolver? Reprograma correndo, chama uma reunião extraordinária do Conselho, apresenta a proposta, Conselho aprovando, gaste, senão vai ter que devolver inclusive o saldo. O município de Carneirinho perdeu recurso para o programa Projovem Adolescente no ano de 2012, devido à falta de alimentação do sistema. No entanto, teremos o público para oferecer os serviços, assim como devemos proceder para a adesão desse novo modelo. Como serão os critérios? Tereza já falou, quem estava em funcionamento em dezembro de 2012. Entretanto, a gente identificou que os 678 estão aptos a fazer o termo de adesão. Isso significa que você não vai ser prejudicado.
Então, acesse o termo de adesão. Se o seu CPF do gestor der acesso ao aceite, significa que você está dentro do novo modelo. Gostaria de receber informações sobre o plano Mais Educação. Essas informações vão ser encaminhadas nas respostas para os polos. Polo de Divinópolis. Qual o reordenamento do serviço? Será necessário continuar